dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Bruna Elisa. Bom dia, Cláudia. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que muito bem. Quem esteve com a gente desde o início da semana, desde ontem também, que tivemos uma entrevista com uma dinossauro aí, Cléo Fernandes, né? De muitos anos em Dáquila Pesquisas, ela trouxe um acervo enorme de conhecimentos. Teremos a parte 2, se vocês estiveram conosco, é muito importante vocês comentarem para estar engajando aqui o canal, tanto quanto na live já gravada, como aqui também no ao vivo, né, nos comentários. Hoje a gente vai ter uma outra entrevista, só que não vai ser do quadro Histórias, Vivências e Experiências. É sobre uma temática específica. E que temática é essa, Cláudia? E quem que é o convidado de hoje? Exatamente, uma temática até que a gente trouxe na semana passada, na segunda-feira, na sexta-feira, sobre a questão de política, né? Uma coisa que está permeando aí, que está saindo muito nos jornais, né, Bruna? A gente tem trazido aí nos noticiários. É uma coisa importante que o Brasil tem, né? Ele é o principal ali, um dos principais atores aqui do nosso cenário geopolítico, que tem essas terras raras, né? Então é algo realmente importante. E hoje até saiu uma notícia que talvez essas terras raras aí vão estar na mesa de negociações das tarifas, né? Então a gente está trazendo aí, e hoje a gente vai trazer alguém para falar sobre isso e sobre essas aplicações dessas, né, no caso dos minerais que são raros que tem nessas terras, né? Então hoje teremos com a gente Diego Colares para estar falando dessas aplicações. Seja muito bem-vindo, Diego. Olá a todos, um prazer enorme estar aqui novamente no Dáquila News, explicando um pouco o que eu sei sobre terras raras. Então, eu trabalho com terras raras no laboratório. Esses minerais, esses elementos são de suma importância tecnológica. E hoje vamos falar um pouco sobre esses minerais que são de suma importância a aplicação tecnológica quântica. Então, nós temos aí o conhecimento de que quando essas tecnologias usam terras raras, nós temos aplicações em laser, aplicações de rastreamento, inclusive aplicações em rastreamento de armas utilizando os terras raras, que são elementos que possuem essa conexão com a quântica. E deixar isso mais didático, mais fácil para todo mundo entender, você consegue, esses elementos, eles conseguem emitir luz. Então, por meio dessa emissão de luz, você consegue criar sensores ópticos, certo? Então, pronto, aí é uma aplicação lá no nosso laboratório que é o seguinte: você tem um certo material, certo? Que tenha dopado com terra rara. Normalmente são materiais cerâmicos. E quando você emite radiação ultravioleta, o que acontece? Esse elemento ele começa a emitir luz. No caso rosa, verde, como nós vemos ali, tem a palavra escrita embaixo ali, LOCEN, que é a sigla do nosso laboratório, ele fica emitindo essa luz. Então, isso serve como sensor óptico. Quando você emite essa luz, esse elemento causa aí um pulo quântico, ou então o up conversion, que é um pulo acima do nível quântico, ou seja, de um vai para 2, ou então ele pode descer. E quando ele desce, por exemplo, do 2 para o 1, em termos de níveis, ele emite luz, certo? Então, então existem essas duas formas de você estar observando o mesmo fenômeno, certo? E dentro da geopolítica, o Brasil é um dos grandes países que possui muita terra rara. Então, as nossas terras tupiniquins são agraciadas através, digamos assim, dessa dádiva, que é esse presente divino, muito interessante, cheio de aplicações dos terras raras. Inclusive, a nossa argila, ela possui também terra rara, certo? Possui aí um percentual bem pequeno, né? Dentro das proporções estequiométricas, mas possui, certo? Inúmeros elementos que eu já trabalhei, por exemplo, lá no nosso laboratório, o erbio, o tébio, o praseodímio, são elementos que nós criamos aí diversos artigos, papers, que possuem diversas aplicações, também bem interessante, no que se refere a aplicações biológicas também. Então, esses elementos podem ser utilizados como sensores biológicos. E, infelizmente, o Brasil em si,
E apesar dele ter todos esses elementos, também cientistas de alta classe, de alto impacto científico, infelizmente não explora isso de forma adequada. Nós vendemos as terras raras, vendemos esses minérios e depois nós compramos o produto. Nós compramos sensores, compramos as tecnologias a preços absurdos. Além do real estar desvalorizado, além de tudo isso, você tem basicamente aí 2 vias, aliás, 3 vias que eles conseguem, infelizmente, captar todos esses recursos. Compra a preço de banana, vende a tecnologia a preços absurdos e, no final, os cientistas, os engenheiros, toda essa mão de obra não fica no Brasil. Eles vão para essas empresas, esses laboratórios que fazem esses sensores, a tecnologia em si, certo? Então, se o Brasil não acordar, elaborar um plano nacional para realmente, de fato, desenvolver o país tecnologicamente, dentro da educação, dentro da indústria, aqui, infelizmente, nunca vai virar essa potência. Esse discurso, muitas vezes vazio dos políticos que falam que o Brasil é uma potência, de fato, em parte está correta. Mas cadê as ações práticas para isso? Cadê a valorização de cientistas, de doutores, de bolsas de pesquisa, que essas bolsas de pesquisa, infelizmente, estão todas atrasadas. Estão atrasadas no que se refere ao baixo valor que pagam ao cientista, por meio de bolsas ainda. O cara não tem nem direito à CLT, velho. Não tem direito a um plano de saúde, não tem direito aí, por exemplo, à aposentadoria. Utilizam os investimentos científicos e tecnológicos por meio de bolsas. E para completar, essas bolsas são preços ridículos. Eu fui bolsista da CNPq da CAPES, agradeço muito essas bolsas, realmente me ajudaram bastante, mas em relação aos outros países, o valor e a forma de como é feita esse, vamos dizer, abre aspas, emprego, é algo ridículo. É algo ridículo que está aí atrás até de países mesmo subdesenvolvidos, tá entendendo? Não vamos longe não, vamos para Portugal. Portugal, você tem oportunidades muito melhores. Inclusive, vários amigos meus falam de Portugal para mim, para ir para lá e tal, desenvolver alguma coisa. Eu também penso, na Alemanha também tem ótimas propostas, mas infelizmente o Brasil ele deveria se atentar a isso. E infelizmente tão cedo esse cenário infelizmente não vai mudar. A gente vê, Diego, também que além de você não ter um suporte para essas pesquisas, ou seja, parece que até uma sabotagem, né? Parece que o Brasil ele precisa se arrastar e não se desenvolver. Então a gente observa isso, ou quando a gente descobre alguma coisa, quando a gente vê que tem algo muito bom sendo explorado, ou realmente algo já criado, essa tecnologia ou ela é exportada, ou ela é vendida e não construída aqui, né? Para a sociedade. Então, a gente observa que, por exemplo, quando você fala num plano nacional, o que a gente está precisando? Bom, a gente exporta os minérios das terras raras e o que acontece? A gente não tem como refinar, né? Ou seja, a China está aí desde os anos 60 só investindo em refinos de minerais raros, né? Então, para onde a gente manda esses minerais quando a gente, né, quando as pessoas compram, inclusive os Estados Unidos, quando ele compra os minerais da gente, ele manda para a China para fazer o refino, porque ela investiu nessa indústria e, né, lá atrás e observou que isso era algo que precisava ter, porque no futuro seria uma necessidade do país ou dos países. E o Brasil, com essa abundância que a gente vê de minerais e dessas terras, né, a nossa terra Tupiniquim, né, se vê se sabotando em relação a isso, a um plano que deveria falar, olha, eu tenho isso em abundância para o meu país crescer. Ou seja, você imagina se a gente tivesse realmente um plano industrial que, né, quando lá nos anos 50 aqui no Brasil até teve muitos planos na indústria, né, mas voltada para isso, e não hoje estar tão na mesa de negociação. A gente pode vender, sim, podemos ser fornecedores também, mas também podemos ser potência em relação a esses materiais, certo? Com certeza, né? Então basta ter realmente um investimento adequado que você vai conseguir realmente tudo isso.
Infelizmente, devido mesmo à má vontade, eu vejo que é má vontade mesmo. Não tem outra justificativa para isso. Eu vejo que, infelizmente, a má vontade política, principalmente, ela colabora para isso. Como você falou, é como se fosse planejado o Brasil não dar certo, entende? E isso a galera vai embora. Meus amigos, muita gente quer fazer realmente pesquisa de verdade, ganhar bem, ser valorizado, vai embora. Ninguém fica aqui realmente. Os caras ficam tentando concurso público em estado, fica viajando, gastando passagem aérea. E a outra parte foi para essa área de ciência de dados, né? Mas ser cientista mesmo, chegar no laboratório, bora aqui, vamos desenvolver a tecnologia, vamos criar patente, vamos fazer tudo isso. Os poucos que realmente vão para essa área vão para outros países. O Brasil tem que ter um plano realmente nacional eficaz que coloque tudo isso, porque dinheiro tem. Dinheiro tem, com certeza, eu não tenho a mínima dúvida disso. Dinheiro tem. Agora, cadê que eles fazem isso? Parece que eles gostam de ver a população aí. Na realidade, ele não se importa com a população. Ele não se importa com o desenvolvimento tecnológico nacional. Ele só quer saber do plano deles, do que eu ganho com isso. E aí, quanto é que eu vou ganhar nisso aí? Vai ter com passas, como é que é a parada? Entende? Você vive no país em que o presidiário tem uma internet melhor do que a sua. Isso é bem verdade. E eu queria te perguntar, Diego, no uso desses minerais, o que o Brasil pode explorar O Brasil pode... de tecnologia? Traz para a gente onde a gente pode aplicar isso, onde que o Brasil pode investir, quais tipos de indústria a gente está falando? Nós estamos falando aí na indústria de laser, na indústria também de médicos, na parte medicinal, de fármacos, perdão. Então, essa indústria de fármacos, você pode estar utilizando. Foi a internet do Diego que travou? Foi. Oi. Oi, voltou, Diego? Aí, voltou. Opa, foi eu, né, que aí? Isso, mas já retornou. Isso. Beleza. Então, nós podemos investir na empresa de laser, podemos investir aí na empresa de fármaco, sabe? Então, esses terras raras, como eu falei, eles emitem luz. Então, toda a aplicação óptica, não somente da física, da engenharia, você também pode fazer com a parte de fármacos, detecção de câncer, sabe? Então, tem muita coisa, fibra ótica, sabe? Imagina uma fibra ótica nacional, é surreal isso. Você vê, por exemplo, a indústria de chips aqui, se não me engano, ela parou, foi vendida, algo assim. A única indústria de chips que era para colocar em bovinos, se não me engano, estava parada ou ia ser privatizada. Algo assim, sabe? E, cara, assim, é surreal, porque a China tem fábricas e fábricas de tudo, parte eletrônica, de sensores, a parte também de ressoadores cerâmicos, de tudo, cara, de tudo mesmo. E o Brasil, com certeza, tem esse poder, esse viés de fazer isso. Nós temos mão de obra, nós temos o minério, temos tudo. Agora, o que falta é verba para fazer isso. Um plano nacional de desenvolvimento tecnológico. Pronto, acabou. Agora, cadê que os bonitões lá em Brasília fazem isso? Exatamente, e até porque você falando da China, 70% da produção é lá, né? Então, até segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, né? E quem não sabe, nós temos uma mineradora aqui no Brasil, uma das maiores mineradoras americanas, tá? Que faz a exploração dessas terras e faz, né, a exploração desses minérios, e ela vende para quem? Ela vende para a própria China, né, para fazer o refino. Então, o cenário geopolítico que a gente observa hoje é realmente do Brasil estar aqui como a menina dos olhos em relação a isso, porque a China, né, é um país muito grande, né, com bilhões de pessoas, e que tem ali na sua indústria, na sua mão, tanto as terras e como o refino, ou seja, ele é um grande player no cenário geopolítico
para a venda desses minerais. Já o Brasil, como é que ele se comporta? A gente apenas tem, né, as terras e a gente tem apenas a matéria-prima. E foi como o Diego falou, a gente vende a preço de banana, né, sendo que a gente podia se posicionar politicamente e estrategicamente e economicamente para melhorar a venda disso, a exploração disso. Eu não estou falando que a gente não deva vender, que a gente não deva fazer comércio. Sim, nós devemos, pelo contrário, vamos explorar o que a gente pode ter aqui, mas também aonde entra o benefício para a população brasileira em relação a isso. Então, o que teria a ser feito, que o Diego acabou também falando, sobre a questão do plano nacionalista, de você ter empresas para melhorar a indústria nacional do país, né? Então, a gente tem, né, várias coisas para aplicar. O Diego falou da questão do laser, mas, por exemplo, televisões, né, o Diego? As televisões de LEDs, elas precisam desses minerais críticos também, capacitadores, o Carlos acabou de trazer aqui para a gente. Então, a gente tem um rol gigante de aplicação e um rol gigante para fazer até bastante indústrias em vários setores, na verdade, e fazer o crescimento do país. Quando a gente faz isso, o que acontece? Nós temos um crescimento, nós temos emprego, né? Nós temos melhor renda, nós temos uma maior circulação de capital dentro do país, que faz o que? Crescer quando você circula mais capital, né? Você não manda esse dinheiro para fora porque você precisa comprar de um outro país, né? Você circula aqui, você gera renda e gera prosperidade, mas a gente tem realmente aí, que a gente brinca, né, quando a gente traz aqui, a questão dos sabotadores, né, os que sabotam o próprio país, né, Diego? Esses sabotadores aí vão muito longe não, tem vários ali em Brasília, né? Vários em Brasília, até perto da sua casa aí, da prefeitura, né, infelizmente, você encontra vários deles, né, então, esses camaradas aí, normalmente, eles são os agentes infiltrados, que ele tá ali meio para sabotar, ele não se importa com a população. Eu quero saber se eu controlo aqui o país, pego aqui grana de um, grana de outro e pronto. E é isso mesmo, tá entendendo? E a população que infelizmente vai sofrer com as consequências. Infelizmente o nosso povo vive aí alienado, zumbizado, e também muito dividido, mas tem que pensar que o Brasil, ele tem que ser realmente soberano, como muitos falam. Entretanto, você tem que realmente ser sábio, saber fazer parcerias tecnológicas e ter ali a soberania, fazer as duas coisas juntas, entende? Não adianta falar, abrir a boca e dizer soberania, soberania, que o país está vivendo uma crise desgraçada, certo? E isso, infelizmente, é devido a esse governo aí, dessa ideologia que só, infelizmente, destrói o país. Fala tanto em acabar o desequilíbrio social, hegemonia nacional, blá, 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 mas é só papo furado. A gente está aí vendo que a economia está indo para o saco com esse tarifaço, por exemplo. Tá entendendo? E cada lado vê só um lado, vê só o dele. Cada lado está procurando somente o objetivo deles. Ele não tem um objetivo comum de desenvolver o país, de realmente fazer que o Brasil vire uma superpotência. O Brasil vai continuar, infelizmente, sendo essa potência aí adormecida. Agora, até quando? Será que não existe realmente grupos que estão aí querendo realmente elaborar isso, um plano nacional? Com certeza existe. Agora, basta dar força a esses grupos, ou esse grupo todo, e com isso nós estamos aí realmente virando o jogo, virando realmente uma superpotência. É claro, de forma sábia, fazendo parcerias, fazendo aí realmente o que tem que ser feito. Não somente com esse discurso vazio aí da esquerda, mas realmente fazer o que tem que ser feito, valorizar. Por exemplo, essa parte de terra rara é muito importante, a parte militar, sabe? Mas muito importante mesmo. E nós temos aqui o Instituto Militar da Aeronáutica, do Exército, temos aí o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, temos aí as nossas universidades federais, que possuem toda a infraestrutura e mestres e doutores de todas as áreas, que com puta plano nacional de desenvolvimento você consegue, um capital não somente público, mas também privado, sabe? Então nós temos diversos investidores que com certeza você chegar junto com eles, explicar tudo isso, realmente fazer o que tem que ser feito, realmente ninguém segura o Brasil.
Diego, e a questão, assim, qual a definição das terras raras para o pessoal que não conhecia? Tiveram algumas pessoas aqui que disseram que não entendiam a importância, e digamos assim, elas são raras porque são difíceis de achar, elas são raras pelo tipo de minério que tem nelas, elas são raras por quê e aonde é mais comumente encontrado esse tipo de terra rara? Você pode falar para a gente, por favor? Os terras raras, esses elementos terras raras, eles por ser raro, só tem um nome, né? Mas eles foram nomeados assim exatamente devido a essas aplicações tecnológicas que são encontradas principalmente ali na China, sabe? A China tem muitas terras raras, mas o Brasil também, sabe? E com certeza ali na Amazônia, por meio de exploração da Amazônia, você vai encontrar terras raras, se duvidar até novas terras raras também, certo? Então a nossa Amazônia, ali com certeza eles possuem esses minérios que possuem esse poder, digamos assim, quântico, de absorver e liberar energia. Inclusive, que eu lembrei agora que o nosso presidente Urandi encontrou aí certos artefatos que brilham no escuro e até hoje eles brilham por mais 20, 50 anos. Ele falou uma certa data. Isso faz mais de 5 anos que ele falou isso. Inclusive, a gente estava ali em Águas de Lindóia apresentando aí a nossa inovação da Agila, lá nos ressoadores de elétrico, certo? E ele me falou isso. E ele disse que encontrou esses artefatos. Eu falei, são terras raras, Urandi. É o fenômeno de fluorescência, né? E aí é terra rara. Na hora que eu bati o olho, é terra rara. Mas o mais interessante é como é que esses elementos terras raras estão nesses artefatos? Como é que esse povo já sabia disso aí? Né? Esses elementos terras raras, eles brilham no escuro, né? É igual o Geloucos Coca-Cola, lembra o Geloucos, né? É antigo. Exatamente, né? É aquele fenômeno. O que era isso? Alguém me situa? Eram uns bonecos que eles brilham no escuro, né? Tipo geleca também que tem, que brilha no Então, mas a gente está falando de fosforescência também? Também, é os dois, né? É dos dois fenômenos. E exatamente. Um que é a luz visível e o outro é a luz ultravioleta, né? E também o decaimento de um é mais atrasado que o outro. Agora não estou lembrando muito bem. Eu E vou também trazer alguns dos elementos, se você acha, para a gente debater. Pode ser? certo? Pode mostrar aí. Aqui, ó. As terras raras, elas formam um grupo de 17 elementos químicos essenciais para o funcionamento de diversos produtos modernos, de smartphones e televisores, câmeras digitais LEDs, como a gente citou anteriormente. Apesar de usados em pequenas quantidades, eles são insubstituíveis. O uso mais importante dessas substâncias está na fabricação de ímãs permanentes, potentes e duráveis. Esses ímãs mantêm suas propriedades magnéticas por décadas. Com eles é possível produzir peças menores e mais leves, algo essencial, por exemplo, para tecnologias, turbinas eólicas e veículos elétricos. Esses elementos também são fundamentais para a indústria de defesa. Estão presentes em aviões de caça, submarinos e equipamentos com telêmetro a laser, justamente por essa relevância estratégica, o valor comercial é elevado. Diego, Daquila não tinha desenvolvido juntamente com você e com a Universidade de Dubai, se não me engano, algo relacionado a essa questão de ímãs? No caso, a gente desenvolveu esses ressoadores, né? Estou aqui, essa amostra, né? Nosso capacitorzinho cerâmico, que você insere em qualquer circuito, certo? E você vai armazenar energia, ou então ele serve também como antena. E ela também tem elementos terras raras, né? Em pequenas proporções, né? Mas tem. Então, os terras raras, como você mesmo falou, na indústria de defesa, eu falo isso porque meu laboratório ele tem uma parceria com a Força Aérea Naval e a Força Marítima, né, americana. Os americanos eles vêm aqui no laboratório, os militares, né? Inclusive a secretária de Defesa veio aqui em 2023, 2022, perdão. Em 2022 ela desceu e conversou com o meu professor e tal, e nós conversamos, tivemos ali uma palestra ali com eles no departamento da física,
Porque que ele sabe que aqui, né, o Brasil é o celeiro de gêniozinho, né, dos caras que se tocam, que realmente como deve ser feita a tecnologia. E aí ele sai fazendo investimentos, né? E aí, com isso, nós temos essa parceria com eles, e quando a gente escreve o artigo, a gente coloca o nome dele lá, o nome da Força Aérea, tá? Inclusive, a minha tese de doutorado, meus agradecimentos são para eles, né? Além dos órgãos governamentais, né? Além dos órgãos brasileiros também. Então, como você falou, fazendo uma parceria, fazendo desenvolvimento, tanto nacional como no caso, exterior, e o importante é que o Brasil cresça, né? Então, sempre a gente só vai vender, vamos só exportar, e o Brasil nunca cresce, velho, é sempre essa pindaíma, certo? Assim, eu tô de saco cheio disso aí. Olha, diante disso também, só para juntar a questão de onde elas estão no Brasil, vou trazer uma parte aqui inclusive da noticiário que a gente fez semana passada, né? O país possui vastas reservas de recursos considerados cruciais para o futuro da economia global, entre eles o nióbio, o lítio, o grafite, o cobre, o cobalto, o urânio e os chamados elementos terras raras. Esses minerais estão no centro das transformações tecnológicas e energéticas do século XXI. Além das grandes reservas naturais, né? Enfim. Aí tem os... Pode falar. Eu desenvolvi uma tecnologia com nióbio também, sabe? Olha, qual que seria essa? É uma antena, também um capacitorzinho desse cerâmico, mas ele ressoa numa banda, da banda X, né, com a banda de comunicação de satélite militar, né? E aí a gente desenvolveu isso aí, né? Eu inclusive ainda vou terminar de publicar esse artigo e deu bons resultados. Também esse material serve também porque a gente faz uma manipulação de materiais, né? Nós adicionamos, fazemos todo um estudo de elétrico, magnético do material e a gente fica, digamos assim, brincando, combinando um com o outro, sabe? E aí nós temos um material chamado que ele é um material que combina ferro com nióbio. Esse ferro com nióbio ele serve também para absorção de ondas eletromagnéticas. Aí você consegue, por exemplo, esconder um caça, você pinta, né? Você cria uma tinta e essa tinta com esse material você pinta a aeronave e aí ela passa por qualquer radar sem ser detectada, porque a onda ela é absorvida. Então, como é que o radar funciona? A onda bate e volta. Não bater e voltar, tu sabe que tem alguma coisa ali, entendeu? O princípio básico é esse, só para não estender muito. Mas se a onda vai e absorve, tu não enxerga. Aí ele passa pelo teu território, faz todo um mapeamento com inteligência artificial, com a beleza, cara. Eu sei que todo mundo está fazendo ali. Olha só, muito interessante isso. E essa parte da sua pesquisa é mais privatizada, é só sua, ou também vai vir a ser exposta por meio de Dáquila e parcerias? Por enquanto eu publiquei e coloquei lá, né? Então, realmente o cientista, ele é meio sem noção, né? Os nossos cientistas, eles publicam e deixam lá e se tiver uma aplicação, bem, se não tiver, beleza, tá lá. Mas a gente cita a aplicação e se um dia uma empresa quiser fazer parceria, a gente chega na universidade, conversa, faz o contrato e tal. Agora eu vou dizer para você, o que acontece, que eu vejo pela minha experiência, é que, cara, os fomentos, as parcerias, elas são muito poucas, muito escassas. Não é somente porque... Você diz aqui no Brasil, né, de não fomentar a elevação e o desenvolvimento dos próprios pesquisadores e cientistas do Brasil. E isso eu vejo que não é somente a dificuldade do empresário entender o que é uma pesquisa. É que não tem, cara, não tem fomento. Com essa crise, a primeira coisa que é cortada é o quê? É pesquisa e inovação. E as poucas pesquisas e inovações que são politizadas, ou seja, estão na mão dos políticos, o cara coloca verbo num projeto que nada a ver. Os professores universitários cansam de chegar lá nos eventos, explicar a tecnologia e tal. A gente vai aguardar aqui e tal. E você olha que existe um lobby, existe grupos lá dentro que mesmo você pode trazer a cura do câncer. Se aquela cura do câncer não beneficiar o cara por meio de um lobby de indústrias, ele não vai colocar isso para frente, é simples.
Um exemplo disso foi o que foi desenvolvido juntamente com você e outros pesquisadores de Dáquila, que foi reconhecido primeiramente na Universidade de Dubai, né? Do que nas universidades brasileiras. No caso, foi. Eu publiquei esse trabalho essa parceria junto com o Dáquila, né? Desse material cerâmico natural. E aí a gente levou para Dubai. Então, em Dubai, nós estamos feitos aí as negociações. Estou esperando aí os próximos passos que vão ser feitos, né? Mas a tecnologia está aí, a minha parte está aí. Falta agora somente criar empresas, indústrias disso aí, para a gente poder prosseguir, certo? Além das outras inovações que temos aí, um carro voador, né? Que já temos aí uma indústria já em São Paulo, né? Lá naquela parte de aviação ali de São Paulo. São José dos Campos. Ali. E ali já tem a empresa lá. E aí a inovação em Dáquila, né? É um dos poucos grupos que investe em tecnologia, inovação, em conhecimento, realmente é Dáquila. E alguns outros grupos, assim, em termos de empresários, alguns grupos empresários pensam que a tecnologia é pronta, encara a universidade como fosse outra empresa. Então, essa comunicação está cada vez mais se estreitando, explicando que a pesquisa ela é um investimento com risco. O que isso significa? Significa que você pensa que determinado material, por exemplo, uma argila, eu quero pegar essa argila e criar um produto tecnológico na área de engenharia civil. Olha, a gente vai fazer os testes, mas pode ser que sirva para uma outra coisa, entende? Então, muitas vezes a pesquisa você tem que ter uma flexibilidade também e ter muita comunicação com o empresário, certo? Mas em termos assim de incentivar o empresário realmente a incentivar essa inovação junto com a universidade, eu vejo que o governo ele investe muito pouco. Tem a Embrapi que auxilia aí algumas empresas junto com a universidade, mas cara, a gente poderia sim fazer algo super inovador, com muita grana, com muito dinheiro, acabar com esses lobbies, acabar com essa parte de político. Quando entra o político do meio, aí esculamba tudo. Tem que deixar ali o cientista e a empresa, eles dois ali conversando, não tem que colocar um terceiro aí, entendeu? Nessa questão, a política só entra na questão da arrecadação de imposto. Mas aí, o Diego, entra muito na questão que você falou assim, por que não investe, né? Porque a gente realmente tem um problema no país que é a burocracia e a tributação das empresas, que eles pagam tanto, né? Eles tributam tanto, que você fala, bom, eu já pago o suficiente para o governo investir nessas pessoas da educação, não eu. Né? Diferentemente que é dos Estados Unidos, que quando você tem um projeto, você vai apresentar para uma empresa privada para ver se ela patrocina o seu projeto. Isso era algo que realmente precisava fomentar muito mais dentro do país e que deveria acontecer. Aí você está falando cientista, empresa. Isso sim acontece muito nos Estados Unidos, coisa que não acontece aqui por conta disso. Então, a gente vê que realmente nesse lado a política interfere, né? Os políticos interferem nisso e, na verdade, como é arrecadado os impostos, enfim, a nossa tributação. E agora, né, cada vez vai ficar maior. A gente está tendo praticamente uma economia contracionista, onde a gente só está arrecadando, né, arrecadando, mas aqui para dentro não está expandindo, mesmo o PIB crescendo, mas a inflação está alta, os juros está alto e a gente realmente está com uma economia que, na verdade, chega a estagflar. Nossa, esse nome é até difícil de falar. A estagflação, ou seja, a gente tem uma economia arrastada, né, que, né, vai se arrastando e com essa inflação alta. Bom, mas continuando, vou agora puxar um pouquinho mais de novo para a questão dos minerais. A gente tem, né, o Diego, no Brasil, uma das maiores produções de nióbio, né? Eu acho que é o maior, né? Acho que o Brasil é o maior produtor de nióbio, que tem a produção que detém a maioria de porcentagem global é o de nióbio. E o nióbio a gente pode usar para que coisas assim que você conhece e as aplicações para a gente estar falando sobre isso? O nióbio, Cláudia, pelo menos dentro da minha área de eletromagnetismo, ele é muito, muito utilizado, como eu falei anteriormente, capacitores, cerâmicas,
O nióbio também, se não me engano, dentro da aviação também tem alguma aplicação bem relevante. E o nióbio tem muita aplicação tecnológica que nós poderíamos estar investindo. O problema também do Brasil, que eu estou lembrando, é que eu assisti umas palestras que me fizeram mais acordar sobre o cenário brasileiro, que o Brasil, infelizmente, não tem uma indústria de química fina. Que a química fina, ela pega ali o minério, porque o que é o minério? É uma mistura, muitas vezes, heterogênica. Então tem de tudo ali. O minério tem todo tipo digamos assim, de elementos, de substâncias, para uma linguagem menos formal, menos técnica, tem de tudo ali, e você vai separar, né? Cada elemento tem um silício, aí agora, opa, vou separar, tem o nióbio, tem esse outro cara aqui, vapor. Para fazer tudo isso, tem que ter a indústria de química fina. E adivinha o que a galera faz? Pega o minério e coloca para a indústria de química fina fora do país. Então, eles fazem isso. Vende o minério e a indústria de química fina vai lá e separa. Separei. Está aqui o óxido de silício, vai lá e o Brasil, trouxa, vai lá e compra. Por um preço absurdo. Sendo que você tem aqui o silício, tem tudo os minerais, basta colocar uma indústria de química fina aqui. Químico tem, cientista tem, não tem um investimento, cara. Não tem investimento, não tem. Parece que tem parece que é basicamente um esforço colossal, absurdo, que existe de criar uma mera indústria de química fina aqui do Brasil. Eu não sei o que é. Eu acho que cai assim uma tonelada na mão dos políticos para escrever e fazer isso. Os caras simplesmente não fazem, cara. Simplesmente não fazem isso. E aí a fuga de cérebro aqui é absurda, né? A gente pode associar isso com uma agenda até política do tipo assim. As estatais, quando elas foram criadas, né, nos anos 50, onde foi o boom, foi muito bom, porque gerou muito emprego. Aí a gente vem numa política onde você tem todos os tipos de corrupção, e aí o que o brasileiro pensa? Não, as empresas brasileiras nas mãos dos brasileiros não funcionam. E aí você tem uma agenda para o quê? A desestatização. Por quê? Porque só existe corrupção, então o brasileiro não tem como tomar conta da indústria brasileira, vamos privatizar. E aí, quando você privatiza, eu não sou contra a privatização, gente. Eu sou contra a máquina do Estado ser, obviamente, enxugada. Mas tem coisas que a gente precisa também ter, como a gente tem a Petrobras, como a gente poderia ter indústrias, bases, como a questão de energia, a questão de minérios. Então, coisas bases, né, de estrutura básica, a gente precisa ter, talvez, estatais para manter o Brasil. Não chega a ser o autossuficiente, né? Mas pelo menos parte para que a gente não tenha hoje do que a gente está vendo como dependências de várias coisas. Né? Por exemplo, essa guerra tarifária, a gente observa que a gente tem algumas dependências ainda. Então, ou seja, é você reduzir talvez as dependências. Não estou falando, por isso que eu estou falando, não sou contra a privatização, mas você reduz um pouco das dependências. Você vai ter troca, você vai ter comércio, você vai mandar coisas para fora, sim, mas você começa a pensar mais em si, vamos dizer assim, né? Vamos pensar mais no Brasil, como ele pode girar em torno mais. Aí você que é o cara, por exemplo, eu e a Bruna, que a gente vai comprar na Shopee. Então a gente não vai mais comprar na Shopee porque está tendo mais circulação aqui, então a gente não está mandando dinheiro para fora. E a gente circula mais capital aqui dentro. Então, isso é uma coisa que fomenta muito mais quando você investe, talvez, na indústria brasileira, na indústria nacional. Então, isso é importante que a gente observa, né? Então, no que a gente estava querendo dizer, por exemplo, na questão do nióbio, a gente tem uma produção enorme, né? Só que, ou seja, nós temos talvez que mandar para fora, talvez a gente precisa mandar esses minerais para separação e, ou seja, investir numa indústria base, por exemplo, de indústria química. Você falou uma coisa muito certa, nós temos muitos químicos, eu sei porque, como eu fiz química, eu vi muitos, ou seja, dos meus colegas, ou seja, formamos no fim da classe mais de 30, e aí me pergunta, quantos hoje trabalham na área? Pouquíssimos. Ou seja, químicos realmente você forma muito nas faculdades do Brasil, mas você não tem lugar onde para essas pessoas trabalharem, porque você não tem
você não tem gama nisso. Então, o que acontece com, né? Você vai tirando essas indústrias, né? Você vai tirando essas indústrias bases, né? Do país. Por isso que realmente é importante você ter realmente empresas que têm um pouco de autossustentação no país, que te dão, por exemplo, em uma crise dessa, não fala, olha, beleza, eu não consigo sustentar 100%, mas eu consigo sustentar pelo menos aqui 60%, 65% do que talvez a gente deveria ser dependente. Então, a gente vai começar a olhar mais para um plano nacional, e a gente tem falado isso muito aqui na questão de política, né, Bruna? De você ter um plano nacional de desenvolvimento nacional do nosso país. E o que é isso, né, gente? É o brasileiro querer investir no Brasil. Ah, mas tem isso, ah, mas tem aquilo, ah, mas tem burocracia. Tem, né? Em todo lugar tem. Em tese, o Brasil, você realmente gasta muito para talvez fazer uma empresa, mas ao mesmo tempo nós temos legislações muito rígidas, mas que também tem vários amparos. Então, tem numa balança, coisa que, por exemplo, você não vai ver isso nos Estados Unidos, você não tem amparos, você não tem esses créditos absurdos que a gente tem aqui. Então, lá é um jeito, aqui é de outro, enfim. Mas eu tenho certeza que existem mais brasileiros que gostam do Brasil do que não gostam, Diego. Então, eu tenho essa percepção. E é uma questão de estímulo. E eu acho que o governo, observando a fase que está passando agora, independente de quem esteja no comando do país, precisa defender a nação e precisa realmente querer uma industrialização e o bem da sociedade como um todo, né? Então, assim, nessa hora você não pode ver partido, você precisa ver realmente que o Brasil merece crescer, né? Então, e voltar para isso, voltar para a indústria nacional, né? Tem que realmente pensar em algo realmente nacional. Eu vejo muito o pessoal falar exatamente esse discurso de não coloca nada público, porque senão os caras vão fazer corrupção e tal. Cara, tem que ter público, sim. Não tem que ficar pensando que os caras que pensam dessa forma são os direita e de esquerda. É um termo assim que eles falam, que eu acho isso ridículo, porque se tu privatizar tudo com o pessoal que diz que pensa que isso é a solução, é um absurdo, porque o que acontece? Vai se criar aqui lobbies de várias empresas, e essas empresas basicamente que vão mandar em tudo. Então o pessoal que é libertário, ele infelizmente pensa dessa forma, mas isso aí não funciona na prática. As empresas vão pensar em favor a elas, e não pensar na nação como indivíduo, entende? Diego, nesse contexto dessa problemática, gostaria de saber da sua parte qual seria uma solução plausível para trazer esse tipo de conteúdo mais em voga, tanto nas escolas, nas universidades, para se ter uma noção realmente de que é necessário, como que eu posso dizer, a valorização dos profissionais, ainda mais no ambiente químico, científico. O que poderia ser feito assim, na área de educação para contribuir com todos esses que estão trabalhando nessa área? O que você acha? Para isso tem que realmente mostrar a realidade para os jovens. Mostrar que existe cientista do Brasil, existe isso, mas o principal problema é realmente política, uma questão política. Tem que mostrar essa conscientização política. Entretanto, nas escolas e nas universidades públicas, por exemplo, a esquerda ela dominou ali o cenário de tal forma que ela só fica apontando problemas, ela não realmente cria a solução. Ela realmente, beleza, vamos criar um negócio nacional, os brasileiros, vamos. Só que na hora do vamos ver, cadê? O cara se vendeu para um banqueiro, o cara se vendeu para grupos estrangeiros, isso ficou aquele discursinho que realmente ali ilude bastante pessoas, que é um discurso muito bonito, mas na prática o cara pega e vende o Brasil para preços de banana, e as novas gerações, elas estão ali alienadas a essa ideologia que fala, e na prática é completamente inútil, não melhora em nada a vida aí dos cientistas, dos cidadãos. Então tem que colocar na cabeça dessa nova geração um empreendedorismo nacional.
Então, você tem que Meios e empreender de forma... comissões, de projetos, né, Isso. instigados tanto pelos meios públicos, Senac, dentre outros, tanto quanto dos próprios profissionais, né, abrindo um canal no YouTube ou realizando aí um site, algo do gênero, seria mais nesse caminho, né? É por aí, sabe? Então, se a gente criar uma nova geração que quer empreender no Brasil para que o Brasil possa assim crescer, vai ser excelente, porque essa nova geração aí vai acabar, né? Mas tem que ter cuidado com essa nova geração para não entrar na corrupção. As antigas gerações que entraram e quiseram realmente mudar o Brasil e tal, elas se corromperam. Aí depende que tipo de corrupção foi, se foi uma corrupção no que se refere à ideologia ou se foi realmente uma corrupção no que se refere a fins pessoais. Tem que criar um sentimento nacionalista no qual tem aí realmente um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento saudável. Não é somente pegar uma ideologia ridícula que faz ali cegar as pessoas, falam diversos absurdos e deixar o povo ali alienado, ficar ali fazendo baderna, mas cadê a aplicação realmente dessa melhoria? Cadê realmente o político que está aí há mais de 20 anos no poder? Ele fez realmente a mudança ou ele fica ali só manipulando a população, manipulando dados? Ele fica com aquele discurso ridículo, peitando aí outras nações, peitando e fazendo nada de bom, fica só roubando como se não houvesse o amanhã. Você vê aí o rombo do INSS, ninguém vai ser preso. Ninguém. Por quê? Porque o irmão do presidente está envolvido diretamente a esse esquema. Cadê que ele faz alguma coisa? Chegou um general, chegou uma época dessa, um general, chegou para o presidente e falou: o presidente, as Forças Armadas precisam realmente melhorar a infraestrutura, tanto tecnológica e tal. Eu tenho outras prioridades, como, por exemplo, acabar com a fome. Mas, pô, tu tá 20 anos no poder, tu não acabou com a fome ainda? É surreal. O cara manipula as instituições como ele quer. É o que a gente comenta aqui, é engraçado, para não dizer trágico, de que nós, como celeiro do mundo, disponibilizamos quantias de comidas para alimentar potências, né, internacionais, enquanto nós temos muita dificuldade em suprir os nossos próprios cidadãos, a nossa própria população. Isso realmente é algo que não é de hoje, né? Da minha geração, da geração da minha mãe, da minha avó, e até quando realmente esse nível consciencial da população para fazer algo modificar, ela também tem um pouco de noção de política, porque só assim ela vai conseguir ir em fóruns e fazer debates, e não é só com emoção que se leva a informação, né, Diego? Então, assim, precisa ter a capacitação, ainda tem mais uma barreira, digamos assim, né? A capacitação para você realmente trazer ali de forma plausível e que seja ouvido. Tem que ter tudo isso, né? Também tem que se refere aí realmente à conscientização de não vender seu voto. Você vê aí nessas eleições, o cara vende o voto por R$ 50, aí você pergunta, pô, cara, tu vendeu o teu voto e tal. Não, mas se eu colocar outro, vai ficar no mesmo jeito, nunca vai mudar isso aqui. Então aí tem essa conscientização que o Brasil sempre vai ser isso e pronto. Mas é engraçado, ele faz isso, mas ele tem a fé que um dia vai melhorar. Mas ué, tu não vendeu teu voto, cara? Como é que isso aqui vai melhorar? O brasileiro, ele acha que fazendo aí uma manifestação e tal, ele acha que a manifestação é uma grande macumba coletiva que vai mudar alguma coisa. Só é isso. E isso é uma coisa verdade que o Diego falou sobre as pessoas realmente, no caso da parte de vender o voto, mas a pessoa não, mas eu tenho fé que vai mudar, né? Chega a ser irônico isso. E a gente traz isso muito, eu e a Bruna aqui, quando a gente traz a questão das notícias, que essa parte, ela realmente precisa ser mudada, e ela é mudada na educação. Né? Então, quando a gente traz isso, a gente quer explicar para as pessoas que as pessoas precisam se reeducar novamente na questão política e na visão do que o Brasil é. Porque a gente vê agendas sendo inseridas tanto no colégio, universidades, no nosso meio, na nossa economia, como se realmente o Brasil é isso aí mesmo, e vai ser assim, vai ser o jeitinho brasileiro e nunca vai mudar. E pode mudar sim. E quem que faz essa mudança? É a população. Porque nós somos a maioria. A partir do momento que você falar não para a corrupção, para isso, não para a corrupção para o outro,
e você não alimenta o Leviatã, né? A gente brinca assim, a gente não alimenta o monstro, isso não cresce. E nós estamos falando de quem? Nós estamos falando tanto da população comum, como estamos falando de grandes empresários, a gente também está falando o lobby, o Diego traz o lobby, que às vezes o lobby realmente ele vem só para trazer um favorecimento, mas o lobby político, no caso de relações políticas, ele realmente acontece porque precisa também às vezes ter essa conversação de como as empresas vão estar ali negociando com o governo e tal. Isso, de certa forma, também às vezes precisa existir, mas não um lobby apenas financeiro para agradar apenas a empresa, mas sim o conjunto de fatores entre público-privado. Essa política, ela precisa existir sim, porque isso também faz a movimentação, até porque, né, a gente sabe o quanto o empresário no país, ele pena no Brasil, né? Então, isso é importante da gente estar observando. E que sim, né, voltando ao assunto da questão das terras raras, e para a gente ir finalizando, as terras raras é como se a gente tivesse, sabe, gente, não é falar que a gente tem um bônus, mas é como a gente tivesse uma carta na manga aqui muito grande a nosso favor, né? Tanto a questão das terras raras e quanto da questão alimentar que a gente tem no Brasil, que a gente vem mostrando isso e a Bruna até ressaltou essa parte aqui, como é que a gente alimenta 1/3 do mundo e a gente passa fome. Isso realmente é assim, não dá para ter explicação sobre isso, e sim, na verdade, o que a gente realmente consegue culpar é o poder público em relação a isso. Ponto. Isso aí não tenham dúvidas que seja o poder público na falta de administração em relação a isso. Então, voltando, né? Ou seja, nós temos duas cartas na manga aí muito importante, onde o Brasil consegue ser um player, né, do sul global, né? Ou seja, a gente está trazendo a questão das tarifas dos Estados Unidos, nós estamos trazendo a questão da dependência da China, porque é o nosso maior cliente, né? Ou seja, a gente está vendo uma movimentação que está chamando para o Brasil se posicionar. E para o Brasil falar, olha, vamos começar a ficar dependendo menos, vamos fazer negócios, vamos continuar dependendo de coisas assim, etc. Mas vamos tentar, em uma crise, por exemplo, se autossustentar. Vocês imaginam, estou pensando agora, Bruna, se na pandemia realmente tivesse parado tudo e o Brasil não conseguisse exportar para a China porque aconteceu um buraco no meio do oceano? E aí? Nós íamos vender para quem? Nós íamos sustentar quem? Então, assim, né? A gente está falando um exemplo bem trágico, mas assim, a dependência, ela existe, mas, e obviamente uma interdependência também, porque a China precisa da gente, mas o Brasil está chamando para falar, olha, vamos crescer e vamos tentar ficar menos dependente desses países para onde, quando uma situação dessa está acontecendo. E as terras raras é algo que a gente tem na manga, precisamos movimentar a indústria nacional, então isso é importante, estar passando de educação para as pessoas, olhem para a instituição nacional como alguma coisa boa, porque ela foi muito demonizada por conta da corrupção. Sim, a gente teve a corrupção da Petrobras, a gente teve a corrupção dos Correios, quantas instituições brasileiras, quantas autarquias brasileiras foram corrompidas, mas não por conta da instituição em si, por conta de pessoas, né? Então, é isso que eu ia falar, pessoas precisam educar pessoas. Isso é uma coisa que realmente precisa acontecer. E a gente começar a olhar mais para esse lado como o crescimento do Brasil, né? A indústria nacional como crescimento e melhoria para o quê? Para empregar mais gente, para o capital rodar mais, para ter mais prosperidade. Então, é uma reação em cadeia, né? Vocês concordam com o que eu estou falando, gente? Bruna, Diego? Sim, no caso, eu queria responder um comentário. O Cláudio Dornelas disse: a solução não vem da política. É sabido da corrupção, da má gestão que acomete o Brasil, né? No entanto, gente, política, que eu não sei em qual âmbito vocês estão vendo, mas política está em tudo. Então, até a política que dá que ela tem para com os parceiros, a política que dá que ela tem para com outras instituições, é uma política, então é necessário. Então, nesse momento todo de realmente de caos, digamos, né, da negatividade que está assolando o país, tem que haver pessoas pensantes para existir a solução. Dáquila
um dos pilares para que Dakhla fosse desenvolvido e criado foi isso. Se fossem pessoas que realmente não acreditassem que nada ia dar certo, que não tem uma luz no final do túnel, não estaria aí, não estaria com tantos associados, com tantos adeptos, com tantas pessoas sempre indo nas atividades de campo buscando mais conhecimento. Então, assim, realmente já se sabe do que está acontecendo. Agora é procurarmos, tanto como população, tanto como pesquisadores, tanto como empresários, tanto como profissionais das áreas que seja, uma forma de melhorar essa situação. Seja melhorando no nosso ambiente, seja melhorando na instituição ao qual a gente presta serviço, entende? E aí, só para responder esse comentário. Mas, Diego, fica à vontade para comentar algo sobre isso ou sobre outra parte das terras raras, que está tudo junto, fundido nesse assunto. É de fundamental importância que o brasileiro saiba que ele está em solo, abre aspas, sagrado, no que se refere à tecnologia. Certo? Então, eu trago entre aspas, porque sempre falo que o Brasil é a grande potência, que de fato nós estamos mostrando isso por A mais B, que Deus é brasileiro, que realmente é de suma importância entender isso, que essa frase também remota às pesquisas de Ratanabá, de Piabiru, que aqui realmente houve uma grande civilização que deixou todas essas instruções por meio de escrituras, por meio de uma linguagem própria em pedras, que a ciência hoje não consegue explicar como é que aquele povo, que segundo a própria história da humanidade, era um povo que era muito primitivo, conseguia aí fazer pinturas que hoje, somente por meio de laser, por meio de tecnologia altamente avançada, você consegue. Então, de fato, o Brasil é essa grande potência, mas necessita de uma administração que realmente necessita de que os brasileiros possam realmente aí se reunir e fazer com que essa potência seja apenas algo, digamos assim, no mundo das ideias, mas que possa se concretizar aqui, por meio de investimento nacional, por meio de iniciativa de sociedades, tanto sociedade mista, investimentos públicos, privados, na realidade não importa. O que importa é que o Brasil realmente vire essa superpotência por meio da união dos brasileiros. Também está tendo muito, ouvindo muito sobre a discussão de o Brasil rachar, né? Digamos assim, a parte sul do Brasil querer ir embora do Brasil e querer abandonar o norte, o nordeste. Mas eu falo uma coisa para vocês, isso aí é uma ideia estúpida que tem que realmente ser tem que acabar essa ideia, na minha opinião. Por quê? Porque o Brasil junto e unido é muito mais forte. Por exemplo, o Nordeste ele não tem esse poder de desenvolvimento, e o Norte também, por conta de famílias, de grupos, e o Brasil como um todo. São grupos políticos que não querem que o Brasil vire uma superpotência, entende? Cabe o brasileiro se tocar disso aí e tirar esse pessoal daí do poder. É simples isso. Tirou do poder esse pessoal? Tirou. Forma aqui umas comissões, formar as comissões, bora botar esse negócio aqui para frente e falar com os outros países de igual para igual, certo? Né? Também abaixar a cabeça como fosse aí, digamos assim, um cachorrinho mimado e o cara fazer o que bem quiser com ele. Não, vamos falar de igual para igual, porque eu também tenho tecnologia aqui, eu também tenho desenvolvimento tecnológico. Quem sabe se a gente não desenvolve outras grandes tecnologias que nenhum país do mundo tem. Exatamente. Exatamente. A gente, né, Bruna, quando a gente compareceu na Alesp, onde a gente teve ali, né, a posse do presidente Urandir na cadeira de pesquisas avançadas, quantas pessoas ali estavam em outras cadeiras também e que têm um potencial gigantesco também, com pesquisas, pessoas, né, com aptidões maravilhosas e com desenvolvimentos muito bons, e que, né, a gente precisa divulgar mais e que precisa fazer esse crescimento. Bom, Diego, já vamos finalizando. Algo que você queira falar para finalizar esta live, né? Então, pessoal, vamos buscar conhecimentos, como diz aí os nossos amigos aí e parceiros, como diz também o nosso presidente Urandir, que é um grande visionário que está aí revolucionando o mundo, revolucionando tudo isso, né? E quando tiver também um evento do carro voador aí, eu vou
estar presente, né, vendo esse grande inovação aí com meus próprios olhos. E realmente eu quero que o Brasil cresça. Vamos procurar que o Brasil se una, que os brasileiros se unam, acabar com essa polarização toda ideológica. Vamos nos conscientizar que houve aí grupos que acabaram com o nosso país, mas a gente tem que jogar, esquecer isso, não, levar isso como um aprendizado. Perceber que essa ideologia que foi feita aí há 20, 30 anos atrás, ela não serve para nada, ela só serve para escravizar. Nós temos que ter ideias novas, colocar isso em prática. Novamente, ter o empreendedorismo nacional, que os brasileiros investindo no Brasil. Não é o brasileiro investindo lá fora em empresas estrangeiras. Não que eu só invisto em empresas estrangeiras, que o Brasil não presta, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, é acabar com esse pensar que o Brasil não presta e tal, porque é exatamente isso que eles querem, que nós pensamos, que nós somos uns deficientes mentais e físicos e deixa que eu resolvo aqui para você. Tá aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui uma fábrica de cientistas e não faço nada com eles, mas isso é surreal. A gente tem a faca e o queijo na mão. Vamos fazer o nosso sanduíche aqui. Maravilha, Diego. Muito obrigada pela sua disponibilidade de hoje, nessa temática importante, que está sendo bastante abordada no cenário político. Vamos trazer você mais vezes com outras temáticas, tá? E para falar mais das pesquisas que você está desenvolvendo, tanto junto com o Dacla, tanto as suas pessoais também. Agradecemos a todas as pessoas. As convergências de opiniões são muito importantes, é o pensamento crítico que a gente sempre fala aqui para todos desenvolverem, não necessariamente precisam sempre concordar com a gente, de longe isso, e saibam que vocês têm plena liberdade de expressão aqui, tá? Fiquem muito à vontade, a gente agradece vocês, ao público, está sempre aqui conosco, e amanhã temos mais entrevistas. Passo para a Cláudia finalizar. Exatamente. Diego, obrigada pela sua presença e disponibilização do seu tempo. Bruna, querida, obrigada por mais um dia aqui, estarmos aqui juntas, para mais uma entrevista e mais um dia. Hoje, uma mistura entre entrevista e um debate político, quase não gosto, né? Então, assim, algo que a gente está sempre falando aí. Gente, agradeço a vocês, todos os comentários, todas as pessoas que estavam aqui com a gente nos acompanhando, né? Mais um dia aí, essa semana. E, gente, muito obrigada. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Diego. Tchau, tchau.